E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia e nessa aula eu quero falar para vocês sobre um grande filósofo, um cara que é extraordinário. Esse cara chama-se Sócrates e ele inaugura todo um método, um novo ser, né, filosófico ali naquela região da Grécia. Na aula de hoje, então, nós vamos ver qual é a sua proposta para a filosofia. Essa proposta é chamada de dialética socrática, é um diferencial, é um marco na história da filosofia, pois propõe uma virada, uma mudança no modo de fazer filosofia. Aí vocês poderiam me dizer, mas professor, você já disse que começa tudo na Grécia Antiga, Sócrates é um dos primeiros. Sim, Sócrates é um dos primeiros, mas ele é o grande divisor de águas, pois ele vai começar a olhar a realidade da sua cidade a partir da ação humana e vai questionar se aquele modo de fazer filosofia de antes era correto ou não. E sem pretensão alguma, ele começa a fazer filosofia de um modo diferente e cria um método chamado manhêutica. Vocês vão ver o que é isso na aula de hoje. Vão ver também que ele propõe a filosofia não isolada do cotidiano, da sociedade, mas inserida onde estão as pessoas. E ele leva a filosofia para a praça, para onde está todo mundo reunido, onde acontece o comércio. E nesse ambiente um pouco conturbado, movimentado, cheio de outras pessoas, de outras ideias, ele propõe que façamos um exercício para chegarmos aos conhecimentos mais complexos. Esse é o diferencial de Sócrates. Nós vamos ver na aula de hoje. Também, nós vamos ver a diferença entre retórica e dialética nessas duas teorias do conhecimento. Uma é estática, imóvel, a outra é dinâmica, movimentada. Aguarde e acompanhe a aula para vocês saberem de todos esses detalhes. Desde agora, deixa um joinha aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha com seus colegas, com seus amigos e comente os vídeos. Tem dúvida? Coloca aí no comentário. Tem alguma coisa para acrescentar? Olha, professor, eu já ouvi de forma diferente, eu já li de forma diferente. Deveríamos ler um outro artigo tal. Cita aqui nos comentários, tá bom? Aguardo a contribuição de vocês para melhorar o canal. Então, deixa seu joinha, se inscreve e bora para a aula. Eu lembro de ter terminado a aula falando para vocês que essas duas teorias, né, o mobilismo e o imobilismo, dariam uma ponte para entrarmos no tema desta aula de hoje, que é retórica e dialética, até chegarmos à teoria do conhecimento. Vamos lá. O que seria então a retórica e a dialética? Já de início, é bom nós pensarmos. Retórica é a arte do discurso, a arte de falar. Inclusive tinha um curso antigamente, chamava-se oratória. Hoje fazem esse curso apenas o pessoal do direito. Mas era um curso para aprender a falar em público. Era um curso para a arte da retórica, para a arte do discurso. E dialética vem do termo diálogo, ou seja, a dialética exige, né, que tenha dois interlocutores no mínimo, ou duas ideias que podem ser contrárias ou complementares, né? Mas tem que existir duas ideias ou dois interlocutores. Existe então Sócrates, essa foto colocada aí no meio para ilustrar Sócrates. Aí seria o momento da sua condenação, né? O momento que ele está aí pegando um cálice de cicuta e mesmo assim continua com seus discursos éticos, morais e dialéticos. O Sócrates é o grande divisor de águas da filosofia. Nós temos os pré-socráticos e os pós-socráticos. Os pré-socráticos estão sempre preocupados com a origem das coisas, com a cosmologia. Então, a grande fonte de pesquisa dos pré-socráticos era a physis, a natureza. Sócrates vem e começa a observar os cidadãos em Atenas, começa a observar como se dava a vida na cidade. E se ele está observando os cidadãos, ele está observando seus
as pessoas da mesma espécie que ele, então está observando os seres humanos. Homem, em grego, é anthropos. Então, a teoria de Sócrates busca a origem do homem e não mais a origem da physis. Vai buscar o que o ser humano sente, quais são as suas angústias, quais são os seus desejos e quais são os deveres do ser humano. Então, a filosofia com Sócrates toma uma nova direção. Agora, a filosofia vai se preocupar com o ser humano, vai fazer todo o seu estudo voltado para a antropologia. Como eu já disse, anthropos, homem. A fonte de pesquisa da filosofia socrática é o homem e não mais a natureza. Então, até Parmênides e Heráclito, nós vemos todos os filósofos procurarem compreender os elementos da natureza, buscar compreender de onde surge todas as coisas na physis, e a partir de Sócrates nós vamos buscar compreender quem é o homem, onde ele se encontra, qual é a origem do pensamento do homem, qual é a origem dessa capacidade que só o ser humano tem, que é raciocinar. Então Sócrates e os seus discípulos vão mudar o foco de pesquisa da filosofia. Por isso Sócrates é o grande divisor de águas na filosofia. A história de Sócrates é um pouco mística, né? Ele, no início da descoberta desta vocação, né, da vocação de ser filósofo, ele teria ido ao templo de Delfos e perguntado ao oráculo de Delfos o que ele precisava fazer para ser sábio. E nas paredes do templo de Delfos tinha essa frase que é a máxima de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Essa frase mexeu muito com Sócrates. E quando ele pergunta ao oráculo de Delfos o que ele precisava fazer para ser um sábio, e é confrontado pelo oráculo, que pergunta a Sócrates: o que você sabe? Ele responde: eu só sei que nada sei. E isso é tudo que ele consegue no templo de Delfos. A frase que está lá na parede, conheça-te a ti mesmo, e a resposta do oráculo. O que você sabe? A resposta do oráculo é uma busca do conhecimento de Sócrates. E eu fico imaginando ele voltando para casa, né? Eu, para ser sábio, eu preciso de falar aquilo que sei, porém eu não sei nada. E aí lá no templo de Delfos, que é do deus Apolo, que é o deus da razão, tem aquela frase: conheça-te a ti mesmo. Deve ter dado um estalo nele. Pera lá. Para eu ser sábio, eu tenho que reconhecer a minha ignorância, só sei que nada sei, e buscar conhecer a mim mesmo para saber até onde eu posso conhecer. Então ele muda o jeito de ensinar. Ele não vai falar para as pessoas daquilo que ele sabe. Ele vai buscar na pessoa o conhecimento. Busca aquele conhecimento mais simples para chegar a um conhecimento mais complexo. Então, Sócrates, ele quase que arranca da pessoa tudo que ele sabe. Quando ele arranca da pessoa tudo que ele sabe, aquela pessoa se torna um completo ignorante. E para conhecer mais, ele tem que romper a sua ignorância. Ele tem que reconhecer que não sabe, ele precisa reconhecer que precisa conhecer e ter coragem de avançar. Então Sócrates, ele inaugura um novo modo de fazer filosofia, ele inaugura um novo objeto de pesquisa filosófica e inaugura um método totalmente inovador, que ele não vai chegar e entregar conhecimento, ele vai fazer com que a pessoa mesmo construa conhecimento a partir da sua ignorância. Isso é de suma importância para a filosofia até os dias de hoje. Sócrates também pensava que escrever o conhecimento, deixar por escrito, era limitar. Então ele preferia dialogar sobre o que nós conhecemos. Ele não deixou nenhuma obra escrita, mas os seus discípulos, eles redigiram os discursos de Sócrates, né, os grandes diálogos socráticos. O maior deles é Platão, que depois nós vamos conhecer um pouco das suas teorias. Então, graças a esses discípulos, né, Platão e Xenofonte, nós podemos conhecer o que Sócrates falou. Então, eles redigiram
os discursos de Sócrates. Eles, então, é quem nos diz que Sócrates se preocupava com a razão humana. O que tem no ser humano que é diferente dos demais animais, que lhe faz conhecer o ambiente em que ele está, lhe faz buscar detalhes, lhe faz compreender até as suas atitudes. Sócrates vai chegar na conclusão. Esta capacidade humana, ela é transcendente, ela é abstrata e ela se chama razão. Graças à razão humana, nós podemos compreender por que o ser humano age da forma que age, por que o ser humano vive da forma que vive. Então Sócrates ele vai propor um novo modo de fazer filosofia, que é a partir do diálogo. Segundo ele, o diálogo é o único instrumento para a investigação humana e é o instrumento capaz de chegar às verdades, porque vai extrair do seu interlocutor tudo que ele sabe e vai extrair de mim também tudo que eu sei. Discípulo de Sócrates que conseguiu compreender bem essa questão do diálogo para chegar na verdade foi Aristóteles. Aristóteles ele definiu que uma conclusão verdadeira só é verdadeira se tiverem duas opiniões anteriores também verdadeiras. Então eu tenho a opinião A verdadeira, a opinião B verdadeira a respeito de uma mesma coisa. A conclusão que chegarmos será verdade absoluta, não tem como negar. Duas afirmações verdadeiras só pode chegar numa conclusão verdadeira. Se tem duas pessoas conversando sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, a possibilidade para chegar na verdade sobre aquele assunto é muito maior do que um indivíduo sozinho. Então, Sócrates ele conduzia os indivíduos à obtenção de ideias legítimas e claras sobre o objeto do discurso, rompendo toda a ignorância que pudesse existir naquele indivíduo. Ele, como eu disse, ele vai perguntar até extrair todo o conhecimento que o indivíduo tem. Naquele momento, o indivíduo se reconhece ignorante, aquele que não sabe. Então, por não saber, ele abre a possibilidade de conhecer mais a fundo. Sócrates faz isso com ironia, né? Ele vai perguntando até irritar o seu interlocutor, porque ele pergunta de uma forma para não haver dúvida que a pessoa está dizendo tudo aquilo que sabe. Então, ele pergunta de forma irônica, meio que assim, duvidando mesmo se a pessoa está falando a verdade, se ela está sabendo mesmo o que ela está falando. Então ele usa da ironia como um método para extrair todo o conhecimento que aquela pessoa tem. É um método de perguntas e respostas. O Sócrates pergunta, o seu interlocutor responde, Sócrates vai perguntar novamente. E este método é chamado de maiêutica. Por meio de perguntas, ele leva os seus interlocutores aos pensamentos verdadeiros e às reflexões mais válidas. Como eu já disse, duas pessoas conversando sobre o mesmo assunto têm maior possibilidade de chegar a um conhecimento verdadeiro porque eles vão dialogar. Para Sócrates, o diálogo é de suma importância e ele promove o diálogo com seus alunos, com seus interlocutores, por meio da maiêutica, por meio de perguntas e respostas. O que Sócrates está chamando de ideias claras e verdadeiras é o que nós falamos de conhecimento. E ele diz que os conhecimentos simples são conhecimentos duvidosos. E o filósofo, enquanto uma pessoa dedicada à busca da verdade, à busca do conhecimento verdadeiro, precisa ir no conhecimento mais complexo, que só pode nascer do interior do próprio indivíduo. Bom, então o conhecimento ele surge no ser humano, ele pode ser construído no ser humano. Na linguagem de Sócrates, o conhecimento pode nascer do interior do ser humano. Sócrates ainda convive num ambiente em que a linguagem mitológica é muito presente, então ele precisa de usar fábulas, precisa de usar analogias para que seus interlocutores entendam. Então ele diz o seguinte, ele tinha uma mãe parteira, né? Então a mãe dele ajudava os homens vir à vida, vir à luz. Então ele também ajudava os homens a encontrar a razão,
encontrar a inteligência, encontrar o conhecimento. Então, para ele, a mãe dele era parteira de homens, parteira da carne, do indivíduo, e ele era parteiro do conhecimento, parteiro da razão. E ainda ele afirma que a razão humana, ela está presente na alma do homem. Então ele diz, eu sou parteiro de almas. Então ele traz o homem da ignorância, da escuridão da ignorância para a luz da razão. A mãe dele trazia o homem para a luz da vida. Sócrates cria uma situação um pouco complexa para ele. Já que ele afirma que depositar conhecimento nas pessoas por meio do discurso não é válido, não traz conhecimento verdadeiro, porque todo discurso traz conhecimento simples para que as pessoas ouçam e guarde aquilo para eles, então Sócrates entra em conflito com os outros pensadores que viviam ali em Atenas, chamados sofistas, homens que trabalhavam com o discurso, com a oratória. Geralmente os sofistas eram convidados pelos aristocratas a discursarem sobre algum assunto, sobre assuntos relacionados ao bem comum, ao bem da cidade. Então Sócrates diz assim, olha, esses aí que estão discursando para convencer, eles não têm compromisso com a verdade, eles são mentirosos. Nós filósofos que fazemos uma filosofia aberta ao diálogo, onde as pessoas podem colocar a opinião delas, onde as pessoas podem nos questionar, nos perguntar, para que todos reconheçam a sua ignorância, nós sim buscamos a verdade. Os sofistas não. Os sofistas, eles divulgam conhecimentos simples, conhecimentos não tão verdadeiros assim. Eles trabalham por dinheiro, então não podemos confiar neles. Eles são itinerantes, né? Eles vão para onde está pagando mais, então eles vão andando de cidade em cidade, falando sobre aquele assunto de acordo com o recebimento, né? Com o pagamento que eles têm. E eles usam da retórica, a arte do convencimento, que é contrária à arte da dialética, que é a arte do diálogo, a arte da construção do conhecimento complexo. Ele defende que existe um potencial na palavra falada e vivida. É dele que Aristóteles vai beber na fonte para dizer que conhecer o bem, conhecer a justiça, já é o suficiente para vivê-lo. Aristóteles ele defendeu isso, né, dizendo que o homem pode ser virtuoso a partir do momento que ele conhece as virtudes. Isso começa lá em Sócrates, quando Sócrates defende que a palavra falada e vivida ela tem um potencial. Então, se eu falo aquela palavra, eu conheço o seu significado, já é o suficiente para que eu possa viver o que aquela palavra diz. Porém, Sócrates ele foi condenado. Ele foi condenado a negar os deuses. Ele não acreditava muito na mitologia grega. E por corromper a juventude com esse novo método que ele inventa. Os jovens de Atenas, eles iam para as escolas escutar o que os sofistas tinham a dizer. E Sócrates faz a sua filosofia em praça pública, perguntando aos seus alunos o que os alunos sabem. Essa metodologia causou um certo rebuliço em Atenas, trouxe uma novidade muito grande e fez com que os atenienses condenassem Sócrates. Sócrates foi condenado a tomar um remédio chamado cicuta, que vai atrofiando o corpo, né, atrofiando os músculos até a morte. É quase que um processo inverso do que a dialética faz, né? A dialética tira o indivíduo que está imóvel, inerte, na sua ignorância e traz ele para o movimento do diálogo, e a cicuta vai tirando a mobilidade, vai tirando então a capacidade de dialogar de Sócrates até atrofiar todos os seus músculos até morrer. Tem um pouco de espiritualidade aqui no meio da condenação de Sócrates, né? Mas é bem isso. Sócrates ele tira a pessoa da escuridão, tira a pessoa da inércia, da ignorância e traz para a luz o movimento da razão, do conhecimento, e o remédio o veneno que ele tomou faz o contrário disso. Sócrates fazia sua filosofia na polis grega, na cidade grega, né? Polis é um termo grego que quer dizer cidade, pois é um território
Então, geograficamente, polis é um grande território comum e politicamente é um território submetido a um mesmo governo. Tem um governo comum. A ágora é a praça da cidade, é a praça do mercado, então onde tem movimento de muitas pessoas. Lá encontra mercadorias, encontra pessoas discursando sobre diversos temas. É lá na ágora, na praça do mercado, que vai ter pessoas defendendo ideais políticos, defendendo interesses comuns, né? Seja a justiça, seja a cultura. É o mesmo ambiente que vai acontecer os rituais religiosos, as assembleias públicas sobre o bem comum. A ágora é o lugar da filosofia em Atenas. Como eu disse, Sócrates muda a metodologia. Ele traz a filosofia para os mais jovens, traz a filosofia que reconhece que todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tem um conhecimento prévio, porém, esse conhecimento prévio é simples e enganoso, mas por meio da maiêutica, o Sócrates faz com que os seus alunos consigam chegar a um conhecimento mais complexo e verdadeiro. Então a polis é esse grande ambiente onde a filosofia vai tomar vida, onde a filosofia vai começar a se movimentar, a se articular.